Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais uma mensagem do Evangelho de Cristo aqui na comunidade Hebron. Às vezes as pessoas me param aqui na nossa igreja e me perguntam: mas Natan, todo início, toda cabeça de gravação você começa com esse graça e paz? E é uma mensagem também evangélica. Vem de Cristo a ordem de que quando os seus discípulos começaram a participar de que o reino estava chegando, aqueles que entrassem na casa dos outros deixassem a sua graça e paz. E de alguma maneira, nós estamos entrando aí, na sua casa, no seu trabalho. Então, a partir de agora, eu já deixo em nome de Jesus a graça e a paz dele. Estamos aqui mais uma vez para apresentar uma ministração do nosso Walter, em cujo tema você já deve estar acompanhando, por isso essa é a segunda parte dele. Porque Deus permite o mal. Eu peço que você abra a sua Bíblia, como estou abrindo a minha, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. O tema de hoje da ministração de Walter é o seguinte: o mal é o resultado do nosso coração doente? Eu pergunto a você, quem faz as escolhas? Quem de nós em algum momento já não ouviu, ou na nossa família, ou em famílias de amigos, aquela agressão verbal de um filho falando: mas eu não pedi para nascer? Pois então, essa pergunta tem fundamento. Eu pergunto de novo, quem faz as escolhas? Criou-se o conceito no mundo secular que Deus é o mal e que o homem é vítima da sua injustiça. Você acha isso certo? Você acha que essa é a linha? Pois então assista essa pregação agora e entenda um pouco mais, usando o Espírito Santo de Deus, essa ministração. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. E você que queira aqui participar conosco de uma reunião nossa, às terças-feiras, 20 horas, e domingo às 18 horas, do lado da estação do trem de Piqueri. Estaremos aqui à sua disposição e de braços abertos. Mais uma vez encerro dizendo a você, graça e paz, e venha aqui nos prestigiar, compartilhando esse vídeo e falando da palavra do Senhor. Esta é a segunda semana que eu vou falar com vocês sobre por que Deus permite o mal. E hoje, o mal é o resultado do nosso coração doentio. É o resultado, ou resulta, né? Então, o mal é o resultado do nosso coração doente. Na semana passada, nós vimos que as nossas escolhas morais, geram o mal nesse mundo. Se Deus é tão bom, por que Ele permite o mal? É o questionamento que tantas pessoas fazem. Mas o problema não está em Deus, o problema está em nós. Nas nossas escolhas morais. Como nós escolhemos por interesse, por egoísmo. Então machucamos pessoas e também acabamos machucados. Deus poderia eliminar o mal deste mundo? Claro. Eliminando a nossa capacidade de escolher. Se Deus eliminar a nossa capacidade de escolher, não existirá mais nenhum mal nesse mundo. Mas não é assim que Ele trata com o ser humano.
Porque Deus não nos criou para sermos fantoches ou marionetes. Mas, em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, está escrito o seguinte: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O que é que nós lemos aqui? Que o coração do homem é complicado. Ele está doente. E é difícil de se entender. E Deus diz uma coisa séria aqui. Que verdade ele diz aqui, no versículo 9? Que o coração humano está doente demais para ser curado. Não tem cura. Quero que você saiba que mesmo estando em Cristo, você não tem cura. Eu tenho alguns problemas com aqueles que pensam que já são salvos, que já decretaram para si mesmos que não perderão mais a eternidade. Crer num evangelho assim é cômodo, porque as pessoas ficam isentas de um compromisso maior e do próprio desenvolvimento do compromisso com o reino de Deus. A Bíblia diz que o coração humano, ele não diz que o coração dos filhos de Deus é um, que o coração do outro é outro, nada disso. O coração humano está doente demais para ser curado. Ele não pode ser curado. Não tem como. Tanto que a palavra de Deus diz que o homem que confia no homem é uma pessoa amaldiçoada. Ele perde a graça de Deus. Ele perde a comunhão com Deus. Ele perde a orientação de Deus. Por quê? Por causa do coração. Se você tentar confiar em si mesmo, você acaba com a tua vida. Mas nós devemos aprender a confiar em Jesus Cristo, que habita dentro de nós e na palavra de Deus. Nós somos doentes, mas aquele que está em nós não é. Nós somos falhos, mas aquele que habita em nós é perfeito. Nós somos pecadores, mas aquele que está em nós é santo. Por isso está escrito: maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Mas Deus diz aqui uma coisa. Eu examino o quê? Os pensamentos e faz o quê? Ele põe à prova o quê? Os corações. Ele testa. Deus nos testa. Pode imaginar? Deus nos testa. E então, depois que escolhemos nossas ações, depois que decidimos o que queremos fazer, ele diz o quê? Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então Deus diz: saibam bem que eu tenho a capacidade de examinar o coração, a sua vida íntima. E eu crio situações para testar o seu íntimo. Mas é bom que vocês entendam algo, diz Deus. Se vocês escolherem mal, por razões egoístas, por interesses próprios, eu vou lidar com vocês, eu vou tratar com vocês conforme suas escolhas.
conforme vocês estão decidindo, conforme vocês estão vivendo. Por isso que está escrito em Deuteronômio 30, versículo 15. Quando Deus diz, hoje estou deixando que vocês escolham o quê? Entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Por que Deus diz isso? Eu estou deixando que vocês escolham. Porque no Éden, Deus não queria que eles escolhessem. O homem não entendia o que era bem, o que era mal. O homem não entendia o que era certo e o que era errado. Mas ele vivia pela verdade de Deus. Ele não precisava entender nada. Ele vivia pela presença de Deus. Ele não precisava analisar nada. Mas o homem preferiu conhecer o bem e o mal. Nós vamos tocar nesse assunto. Mas eu pergunto, o que nós conhecemos de bem e de mal? O que nós conhecemos de certo e errado? Se existe uma filosofia que diz o que é bom para você, não é para mim. O que é certo para você, não é para mim. Vocês nunca ouviram isso? Sim ou não? Nós ouvimos isso com constância. Então, os filhos de Deus aprendem com Deus o que é bem e o que é mal. O que é certo e o que é errado. Então, Deus está dizendo, hoje eu estou deixando, eu estou permitindo que vocês escolham. Nós aprendemos que não é Deus quem escolhe por nós, mas nós é que escolhemos nele. Uma vida que queremos viver nele, para a glória e louvor dele. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, Deus nos testa, mas a escolha é nossa. A primeira coisa é essa, Deus nos testa, mas a escolha é nossa. Deus testa o quê? A nossa capacidade de escolhermos sobre o que é moralmente certo. Porque se nós voltarmos, esse negócio não está funcionando direito, e está complicado aqui, vamos ver. Deus está dizendo, eu deixo que vocês escolham entre o quê? O bem e o mal. Entre o quê? A vida e a morte. Então, entendam bem o que ele está dizendo. O bem ou o mal, quando nós escolhemos entre o bem e o mal, essa escolha vai gerar uma coisa ou outra. Se eu escolho o bem, isso gera o quê? A vida. Se eu escolho o mal, isso gera o quê? A morte. Mas nós temos que entender o que é vida. Vida não é bem-estar, gente. Se você acha que pode frequentar uma igreja para resolver seus problemas todos, você está enganado. Você tem que estar na igreja porque Deus chamou você. Porque senão você não aguentará esse lugar. Eu não sou o tipo de homem que tenta convencer as pessoas com mecanismos de positivismo, com uma filosofia. Eu falo a você a verdade. Se o Espírito de Deus convencer você de que realmente você precisa de Deus, e você ceder ao Espírito de Deus, você pode estar certo que você está no lugar onde Deus será glorificado. A razão de Deus pedir que nós escolhamos o bem é para que nós possamos não apenas termos vida, mas podermos gerar vida. Porque mesmo sendo filhos de Deus, podemos escolher o mal.
E então nós não glorificamos a Deus com essa escolha, e nós estaremos gerando dentro de nós o quê? O mal. E seremos instrumentos para espalhar a maldade. Então, na semana passada, eu mostrei para vocês que é o homem que espalha o mal. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre a estrutura interna do próprio homem quando se envolve com o mal. Então, voltemos ao nosso ponto. Deus nos testa, mas a escolha é nossa. Para que nós entendamos isso, nós precisamos nos reportar lá para o livro de Gênesis, como eu dizia há pouco. Lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: E o Senhor ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que está acontecendo aí? O homem que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado com a habilidade de fazer escolhas. Deus não criou uma natureza perfeita, santa, sem a possibilidade de erro. Porque isso não é justo. Então Deus criaria um robô, um androide. Deus deu a vida ao ser humano, como Ele deu aos seus anjos. E cabe a cada um de nós escolhermos, porque junto com a vida que nos deu, Ele nos deu a capacidade de escolher. Aqueles que pregam que a graça de Deus é irresistível, eu não sei o que eles fazem com essas declarações. Quando Deus diz, faça isso e não faça aquilo. Quando Deus pune aquele que insiste em desobedecê-lo. Se cada vez que Deus falasse conosco, nós então rapidamente faríamos tudo o que Ele disse, não teria graça. E nem a vida existiria. Não existiria compromisso, não existiria pecado, não existiria erro. Mas Deus nos criou com a capacidade de escolhermos. E Deus deu uma ordem clara. Ele diz, de toda árvore que está no jardim vocês podem comer. Mas aquela árvore que eu escolhi para ser preservada, nela você não toque, não coma. Porque no dia que você comer, você morrerá. Essa árvore não tem nada a ver, como alguns insistem, em uma macieira. Outros até dizem que Deus disse isso para Adão não fazer sexo. Só que eles se esquecem que quando Deus falou com ele, a mulher ainda não existia. Não leem Bíblia, falam bobagem. Deus não está falando de maçã. Deus está colocando uma árvore lá. É como você tivesse um filho e então você colocasse em cima da mesa alguma coisa. E dissesse a ele, você pode brincar com várias coisas, menos com isso aqui. Você quer testar a índole do bebê?
sabe para qual direção ele vai tomar, ele vai direto naquela que não pode pegar. Não foi assim com todos os seus filhos? Sim ou não? Mas como é que ele aprendeu a fazer isso? Isso é algo que vem lá de Adão, como nós vamos ver. Não existia naquela árvore nenhum encantamento que pudesse roubar a vida que existia em Adão. Mas existia em Adão a capacidade de se autogovernar, pela capacidade que ele tinha de escolher. Não é à toa que um fruto do Espírito chama-se domínio próprio. Que diante de situações nós temos que ir aprendendo a governar nossas ações e nossas reações. É difícil? É muito difícil. Mas nós não conseguimos agir ou reagir adequadamente sem confiar em Cristo. É por isso que nós precisamos aprender o Evangelho o máximo possível e que ele entre em nosso coração o máximo possível, para que o Espírito de Deus que habita em nós nos ajude a responder adequadamente aos nossos inimigos, aos nossos amigos, às circunstâncias negativas e positivas. Você talvez agora possa estar enfrentando alguma pressão. Alguém quer destruir o seu negócio, a sua vida. Ele pode, só se Deus permitir. Na minha vida eu alcancei muitas coisas, perdi muitas coisas, porque Deus permitiu. Mas hoje eu estou aqui com vocês e estou muito feliz. Eu sinto que Deus quer usar a minha vida, quer ensinar vocês através da minha vida. Deus quer levantar um povo forte nesse lugar, que o ame. Mas não faltarão perseguições. Nem para mim, nem para vocês. Não faltarão lutas para nós. Mas amém por elas. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós acreditamos nisso. Nós cremos nisso. O que acontecia ali? Se o problema não estava na árvore, o problema estava no quê? No coração do homem. Deus está provando o coração de Adão. Por que Deus diz essa frase? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, o quê? Certamente morrerás. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o homem desobedece, ele corre o risco de morrer? Não. E sim. Ou sim e não. Significa que quando você desobedece a Deus, você morre para morrer. É estranho. Mas essa expressão morre para morrer, o sentido é que se inicia um processo de destruição. Vamos supor que você está assistindo um filme, Missão Impossível. Aí o camarada, antigamente era um gravador de rolo.
Lembra disso? Hoje é um chip. E então a gravação diz: você tem essa missão, papapá, 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 papapá. Essa gravação se autodestruirá em 5 segundos. Então, quando você liga aquilo, o processo de destruição já começou. E ele sabe que vai ouvir aquilo, e quando terminar, ele tem 5 segundos para sair dali. Quando Deus falou com Adão: você não coma desta árvore, porque se você fizer isso, você vai iniciar um processo dentro de você que o levará à morte eterna. Mas veja que interessante. Para você desobedecer a Deus, você morre para Ele e vive para si. E quando você vive para si, lá na frente, você morre e o perde de vez. Mas quando Jesus veio, ele disse: vocês precisam morrer para si e viver para Deus, para que lá na frente vocês vivam eternamente com Ele. Esse é o processo. Nos 2 processos você morre. Você morre para Deus, e então você será destruído lá na frente. No outro, você morre para si mesmo, você nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus, então você vai viver lá na frente. Mas isso não quer dizer que durante o curso da vida, Deus não irá estar abençoando sua vida, orientando e falando com você. Vocês estão comigo, gente? Preste bastante atenção nisso, porque isso não é ensinado por aí, apesar de ser tão simples. Adão, se você me desobedecer, você vai iniciar um processo de morte. E esse processo culminará numa morte eterna. Então você morre para morrer. Mas se você negar a si mesmo e me obedecer, você estará dentro do processo da vida. E lá na frente, você não morrerá. Então nós precisamos nos recordar das palavras de Jesus. O grão de trigo, quando cai na terra, se ele não morrer, ele é apenas um grão de trigo. Mas se ele obedecer à sua missão e morrer para si mesmo, ele então gera alguma coisa que preserva a sua espécie. Quando eu digo que o cristianismo hoje em dia está morrendo a cada dia, é porque está faltando pessoas que estejam dispostas a morrer para si mesmas e viverem para Cristo. Nós não estamos mais gerando cristãos. Nós estamos gerando filhos da psicologia, filhos da filosofia, filhos de qualquer doutrina, menos de Cristo. Se fala de prosperidade, de cura, se você der 10, Deus dá 20, se você der tanto, Deus não faz barganha. E não existe no Novo Testamento nenhuma promessa de um paraíso nesta terra. O paraíso está na eternidade. Pessoas que vão na igreja achando que Deus vai dar para ele dinheiro, vai resolver problemas sentimentais. Gente, tem uma coisa muito mais séria do que isso, que é a salvação da sua alma.
Todas estas coisas depois, Deus começa a orientar à medida que você anda com Ele. Deus vai mostrando com quem você tem que se relacionar. Deus vai mostrando quem pode ser teu amigo ou não. Deus indica onde você pode trabalhar. Ele fecha as portas, abre em outro lugar, fecha lá, abre lá. Ele faz quase que eu falo uma confusão. Então, Deus está testando o coração de Adão. Mas nós temos que olhar para uma outra coisa. Não confunda teste ou provação divina com a tentação. A provação vem de Deus e a tentação vem de nós. E o diabo entra em cena. Jesus, quando ensinava os seus discípulos a orar, ele disse: não nos deixes cair em tentação. Ele estava dizendo o seguinte: Pai, trabalhe em minha vida, para que eu não siga os meus desejos pessoais, os meus interesses pessoais, que eu não olhe para uma situação e vislumbre e tente imaginar como seria a minha vida com aquilo ali. Imagine um rapaz feio. Feio, feinho, feinho, feinho. O que é aí? Michel. Imagine o Michel. Feinho, feinho, feinho. E vou dizer, eu, Natan, igual o Michel, a gente conta nos dedos. Então, só quem conhece, quem entende essa piada. Então, na verdade, ele perdeu 2 dedos em acidentes na moto, né? Igual o Michel, só se conhece, assim, contando nos dedos, né? A gente vai jogar bola, a gente fala para o Michel: não joga descalço, Michel. Porque falta os 2 últimos dedos do pé direito, na hora de brecar ele não consegue, ele capota. Então... Mas, por outro lado, é fácil para ele. Ele fala: Michel, bate de 3 dedos. Então, poucos têm essa habilidade. Então, a provação vem de Deus e a tentação não vem de Deus, mas vem de dentro de nós, porque somos maus. Você nunca olhe para uma situação visando, imaginando o que você seria. Voltando ao exemplo do menino feinho. Ele não aguenta viver mais assim. Ele está a ponto de pedir para sair dessa vida. Ele não arruma uma namorada. Ele já teve bigode e tirou o bigode. Ele teve cabelo comprido e cortou o cabelo. Ele fez cabelo de moicano e depois ficou careca. Ele colocou lentes coloridas e tirou. Em cada uma dessas situações,
ele se fabricou, porque ele o imaginou. E então vem à sua mente, eu fiz algumas economias, eu vou comprar agora um carrão. Vou comprar um Fiat 147. Amarelinho. Bom, ele disse, quando eu entrar nesse carango, as meninas vão olhar para mim, ó. Eu, né? Ele compra um belo boné, um óculos escuro, tipo Valdir Soriano. E então ele diz assim, eu vou andar por aí e as meninas vão olhar tudo para mim. Aí, ninguém olha para ele, porque quem olha para o carro desanima de olhar para ele. Mas, então, veja só, ninguém quer saber dele ainda. Aí alguém fica doente em casa, e o dinheiro que ele tinha, ele gastou numa ilusão. E agora, ele diz, olha a situação que estou. E a pessoa na casa morre. E então ele passa a culpar a Deus. Aí ele diz, Deus não existe. Eu quero explicar isso a vocês, se vocês me permitem. Até o teste divino e a tentação são diferentes. E vamos por partes como fazia o Jack Estripador. Vamos fazer isso em partes. Jesus me perdoa. Então, veja lá. Por que essas coisas vêm na minha cabeça? Não entendo. Mas tudo bem. O teste divino é muito claro. E nele não existe confusão. Deus diz detalhadamente, de modo definido, o que Ele quer e o que Ele não quer. Deus não fala conosco em forma de pegadinhas, como existe nas provas escolares. Então você vai responder uma pergunta e as questões estão numa forma de pegadinha, não é assim? Deus não faz isso. Por quê? Porque Deus, Ele não testa somente, veja bem, Deus não testa somente o nosso conhecimento, mas também a disposição do nosso coração em se render a Ele, em obedecê-lo. Você pode ter um grande conhecimento da Bíblia, mas você pode não estar se comprometendo com Ele. Você pode conhecer muitas coisas, muitos livros, muitas verdades, mas você não está se comprometendo com Ele. E então, Deus sempre o estará testando. E você pode reparar que muitos dos testes de Deus são similares. Você sempre está sendo testado nas mesmas coisas. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus começou a fazer o que com esse povo? A prová-los. Onde? No deserto. Porque aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Você diz, eu abandonei as minhas crenças antigas. É verdade?
Deus conhece o nosso coração. Mas você se lembra do que lemos? Ele é enganoso e mentiroso. E você acredita na voz que está lá dentro de você. A Bíblia diz que o homem vive por aquilo que ele pensa. Se você pensar que os seus inimigos agora têm mais força que você, eles não precisam fazer nada, você se afunda sozinho. E aí alguém chega para você e diz, fizeram um trabalho contra você. Não precisa fazer trabalho nenhum para te afundar. Basta você seguir o que não deve ser seguido. Eu não tenho medo de macumba nenhuma. Nem de voodoo. Já jogaram terra de cemitério com sapo, com a boca costurada, na porta da minha casa. Joguei no lixo. E lamentei pela vida do sapo. Deus então testa a nossa disposição moral. Se você está aqui agora e resolve ficar pensando em outras coisas, você está sendo testado também. Tiago, o meio-irmão de Jesus, disse o seguinte, lá em Tiago capítulo 1, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Por que a pessoa não deve dizer assim? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Em Deus não existe mal. Eu estava pensando em continuar isso a semana que vem para mostrar para vocês isso. O mal não atinge Deus, Ele não permite. Uma vez que o mal não o atinge, ele não se dobra ao mal, nele não existe sequer algum subsídio do mal. Por isso ele não pode fabricar a maldade. Se existe alguma maldade no mundo, isso é proveniente do homem, nem do diabo é. Eu estou cansado de ver cristãos dizendo assim, Walter, vai em casa orar que o diabo lá está solto. Não é o diabo que está solto, são vocês. São suas ideias. São suas crenças. É o seu modo de viver. O diabo está solto em todo lugar. A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Significa, o maligno não pode possuir a mente dessa pessoa. Porque essa pessoa percebe e o rejeita, quantas vezes forem necessárias. Mas Tiago continua. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, enganadas pelo quê? Pelos seus próprios maus desejos. O feim. Ele não quer viver. Ele quer conquistar garotas. Ele não quer se preparar para nada. Ele quer acreditar que ele é um galã. Há certas pessoas nessa vida que nunca vão chegar a ser nada, a ser alguém, desculpe. Eles não vão conseguir nada.
Porque eles não se preparam, eles vivem acreditando em ideias mirabolantes, eles não se preparam, eles não querem saber de nada, não estudam. E o tempo vai passando, e a vida vai cobrar dele lá na frente, isso é verdade ou não é? Hoje, até para trabalhar na roça, existe competição. Porque a área agricultável está diminuindo. E quem já está lá tem braço, tem mão, para aguentar aquilo. Muitas pessoas acreditam nas suas ideias. Eles ficam imaginando, se eu abrir um negócio assim, se eu fizer assim, se eu fizer aquilo. E quebram a cara. Vocês que têm os seus negócios, seja ele grande ou pequeno, vocês sabem o trabalho que dá. É necessária imaginação? É. Mas ficar sonhando, se enganando, se alimentando com falsas ideias, e aí depois você vai pedir oração. Você tem que buscar a Deus direito. Aprender a ouvir sua voz. Porque senão você começa a fazer sua família sofrer. E quando você machuca os outros, você reconhece que começa a machucar a si mesmo também. Eu estou certo? Vocês concordam comigo ou não? Então Tiago continua. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz o quê? A morte. E o que é morte? É um processo que nos afasta de Deus, que nos afasta dele. Porque quando você começa a viver pelos seus interesses, pelas imaginações dos seus interesses, imagine Deus bloquear todo o nosso interesse, não é isso. O que Deus está dizendo é que você não viva por imaginações. Porque senão você vai ser derrubado, você vai cair. Eu já vi pastores me procurando e dizendo assim, Walter, há vários anos atrás, qual é o processo que eu tenho que tomar para que a minha igreja fique grande? Por quê? A sua igreja é grande. E o que você fez? Nada. Como nada? Dá vontade de falar para o cara, você quer saber de uma coisa? Vá buscar a Deus, vá estudar a Bíblia, seja servo da palavra de Deus e de Deus, ensine a verdade. Eles querem crescer usando a mentira. Porque manipulando, e eles querem imaginar, eles ficam imaginando esse lugar repleto, pessoas penduradas, tendo que construir alguma coisa ali em cima, para as pessoas poderem sentar. É pura imaginação. Quando você vai fazer um curso, você começa a imaginar, bom, se eu tiver esse curso, então eu vou ganhar dinheiro. Você não pode decidir assim. Você tem que decidir da seguinte maneira: se eu buscar aquilo que é bom, eu vou viver para glorificar a Deus. Mas se eu buscar o mal, eu vou trazer o mal para dentro de mim e vou espalhar o mal. Você namora com uma moça legal, mas de repente pinta outra no pedaço. E essa outra uma sirigaita. É o termo, existe ainda hoje esse termo? Esse ainda é usado hoje.
Eu já falei bocomoco, japona, piriguete. É uma piriguete. Tá ligado? Então, veja só. Você deixa uma pessoa que Deus colocou na sua vida, porque você começa a imaginar que você com essa outra menina, ou menino, ou moça, ou rapaz, você terá experiências. É o começo da sua queda. É como o homem casado. Quando ele começa a imaginar, se ele tiver uma mulher de 40, se ele arrumar duas de 20, ele vai lucrar. É o começo da sua desgraça. Você vem à igreja e você não tem dinheiro, mas é o último dinheiro que você tem, e você puxa do bolso R$100, porque alguém disse lá, se você der 100, Deus vai te dar 300, mas Deus não mandou você fazer isso, e você joga lá, e depois você não recebe nada, você criou um processo para a tua tristeza, e Deus não é responsável por isso. A ordem de Deus é clara, você dê suas ofertas, dê os seus dízimos, Ele não fica falando para você barganhar com Ele. Deus não é Deus de barganha. Deus não vende produtos, Ele transforma vida. A provação divina sempre acontece antes da própria tentação. E um exemplo disso é o de Caim. Deus ensinou a eles todos a verdade. Caim deixou de ouvir. E Deus, ainda no meio do processo, disse: Caim, por que você está tão carrancudo? Por que você está tão triste? E Caim não disse nada. Caim chamou seu irmão para o campo e foi lá e o assassinou. E então Deus veio e disse: onde está o teu irmão? E ele disse: por acaso eu sou responsável do meu irmão? Você o matou. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu não vou matar você, mas eu vou amaldiçoar tua vida. Você nunca mais vai plantar e colher. Cada semente que você jogar no solo, a terra vai endurecer e matar a semente. Você vai fazer outras coisas, e a sua descendência vai sofrer por isso. Na aprovação, Deus nos pede para agirmos de acordo com a sua vontade. Eu não sei se vocês teriam tempo e disposição para ler comigo um texto que está em Gênesis. Porque nós vamos falar sobre a tentação. Capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 1 ao 7. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 3, versículo 1 ao 7 diz:
A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. A cobra tinha um aspecto diferente, e a palavra serpente aqui, ou cobra, é uma palavra que se aplica ao mundo dos dinossauros, sabia? Ela ficava em pé. Mas ali foi uma ação satânica. Ele conseguiu fazer com que ali existisse uma fala. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ele está certo aí? Não. Na tentação, as coisas não são claras. Na provação, a palavra de Deus é clara. Não faça isso, faça aquilo, cuidado, pare de mentir. Na tentação, o que você sente com isso que você ouviu? É exatamente assim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isto, morreremos. Então ela disse a verdade. Mas quem ensinou isso à mulher? Adão, o seu marido. Porque quando Deus falou com Adão, Eva não existia. Concordam? Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o quê? O bem e o mal. Mas o homem não precisava conhecer o bem e o mal, ele vivia pela verdade. Se Deus diz assim: ame o seu inimigo, e você começa a imaginar, bom, o que eu vou ganhar amando o inimigo, o que eu vou ganhar odiando? Você vai questionando e questiona e escolhe errado. Deus não disse para você questionar, Deus diz: ame. Se você está numa situação e as pessoas estão te pressionando, e Deus diz: confie em mim, habite onde você está e pratique o bem, isto é claro. Mas se você começa a arrumar trapaças para se contrapor às trapaças dos trapaceiros, o que você está fazendo? Você criou uma ação a partir da sua imaginação. Porque você disse: se eu for mais esperto do que eles, eu os venço. Você só está apenas imaginando. Porque você tem uma certa capacidade de raciocinar. Se eu for engenheiro ou médico, vou ficar rico. Você se forma em medicina e vai trabalhar em 5 hospitais e não consegue comprar seu apartamento. Alguns dizem: se eu ingressar na maçonaria, vou ser ajudado. Está cheio de bocó lá que não vai receber nada. Eu não tenho intimidades com a maçonaria e digo de público: é um engano satânico. E se você está lá, saia enquanto é tempo. Porque Deus não aprova esse tipo de vida. Você vai para o inferno.
Deus diz: não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o único Senhor. Respeito a força que eles têm, mas reconheço o poder que meu Deus tem. Sofri nas mãos deles, mas Deus me deu a vitória sobre eles. Não tenho medo, não. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele diz assim: Deus não é justo. Mas o que ele entendia sobre justiça? Ele está confundindo a sua mente. Ele está criando imaginação. A mulher então viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas. Viu? Teve vontade de comer. E então o que ela fez? Ela pensou. O verbo pensar é imaginar. É uma palavra que dá origem à palavra que nós conhecemos por presságio. É uma antecipação. Ela começa a ver as coisas na frente. Ah, ela já está dominada. Imagine a minha vida tendo o conhecimento do bem e do mal. Olha. Imagine a minha vida num Fiat 147. Faz sentido? Esse é o homem da minha vida, que legal. É esse que eu vou amarrar ele em mim. E vai lá e fica. Depois o cara se manda. E você quem fica? Sonhou. Passou. Vamos embora. Porque você não anda na verdade. Você tem amizades com o inferno. O mal está dominando você. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, pelados e largados. Já viram esse programa? Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Foi isso que Satanás fez. Eva, como você seria se obtivesse entendimento ou conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, que só Deus tem? Imagine a sua vida tendo isso. Você seria como ele. Ora, Deus não tem esse entendimento, esse conhecimento do bem e do mal, e por acaso ele está morto? E você quer que eu acredite que quem come, morre? Se Deus tem esse conhecimento e não está morto, você pode ter e não vai morrer. Mas o problema não é esse, Eva. O problema é que você vai ter poder. Você vai ter capacidade. Então o pregador diz assim: irmão,
Se você crer nesta noite, Deus poderá derramar sobre a tua vida a bênção financeira. Imagine o que você poderá comprar. Imagine o que você poderá ter. Você entrará nos shoppings, olhará as vitrines. Não é isso que Deus quer? E o povo diz, amém. Porque é isso que o povo quer. É o mesmo engano. Mas quem estava do lado de Eva? Adão. Posso continuar mais um pouco? Já lemos. A omissão é um grande pecado e, portanto, um grande mal. Ou não é? A ordem divina foi dada a quem? A Adão. Eva ainda não existia. Não é isso? Ele ensinou sua esposa. Ele estava do lado dela. Ele viu Eva andando para longe do que Deus havia dito. Ficou quieto. Assistia tudo. E participou da desobediência dela, tornando-se também 2 vezes desobediente. Quantas pessoas estão dentro das igrejas por anos e mantêm uma vida de omissão? Principalmente aos da sua própria casa. Eles estão vendo seus filhos, parentes, amigos, marido, mulher, seguindo um caminho que não é o caminho de Deus, e eles não falam nada. Eles dizem como Caim, como que eu posso me responsabilizar por eles? Eles têm a cabeça deles, mas você tem que estar falando. Você não se esqueça que Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz na terra, mas eu vim trazer espada, eu vim causar divisão. Muitas vezes esse falar para a pessoa cria um ambiente ruim. Você pode falar com toda a educação, não é para ser bruto. Não é para chegar para o marido e falar assim, ó, vem cá, seu vigarista. Você deve falar com ele, escute, Deus não ensina assim. Aí sabe o que você vai ouvir? Quem é você para corrigir meu pecado se você também é um pecador? É isso. Quando eu estou pregando aqui, algumas pessoas dizem assim, ele está pregando direto para mim, mas quem ele pensa que ele é? Eu sou apenas um servo de Deus como você, só estou cumprindo a minha vocação, falando o que Deus ensina. Serve para você e serve para mim. A igreja está nesse mundo como? Uma sentinela. Para dizer às pessoas, olha, o caminho que vocês estão tomando não é correto. Mas quando a igreja deixa de ir falar sobre essas coisas, ela deixa de ter a experiência que o profeta Ezequiel teve com Deus, quando ele lhe falou, se você não falar à pessoa sobre o seu caminho errado, o sangue desta vida eu requererei da sua mão, caso ela venha morrer. Então existe a possibilidade de você hoje morrer. Mas eu estou falando para você sobre certas coisas.
E se você veio aqui esta noite, é porque você precisa ouvir isso. Eva errou, mas Adão também errou. E o erro dos dois trouxe consequências desagradáveis para toda a humanidade. Como Paulo diz em Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O afastamento de Deus caiu no coração do homem. O homem não queria mais pensar em Deus. E Paulo ainda diz, em Romanos 3,23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Você imagine o mundo que nós estamos vivendo, quando a maioria das pessoas tem suas mentes afastadas de Deus. Alguns dizem que Deus manda pegar em armas e matar. Mas Jesus disse, vocês não peguem armas, vocês amem. A quem eu vou seguir? Eu vou seguir Jesus com muito gosto. Por isso, aceite a bondade divina e siga a ordem de Deus. Essa desgraça atingiu a todos nós. E não foi o diabo que trouxe, mas fomos nós mesmos. Nós estamos deteriorando o nosso mundo. E sabe o que Paulo diz? Em Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se a nossa comunhão com Cristo produz vida eterna, o que você tem que escolher? Se você está agora se sentindo inseguro, se você está com medo, se existem pessoas perseguindo você, você está ouvindo vozes, você acha que uma oração vai resolver, e depois você diz assim, chama lá o homem lá, ou a mulher que faz as orações. Se você não anda com Deus, você vai continuar ouvindo e as coisas vão piorar. Você vai afundar, afundar e afundar e afundar. Então escolha certo, siga a bondade de Deus e aceite a sua direção, que é andar em comunhão com Jesus Cristo. E esta é a ordem de Deus, é clara. Então, viva pelo bem verdadeiro e afaste-se do bem imaginário. O bem verdadeiro não é aquilo que Adão e Eva imaginaram possuir. Quando a Bíblia diz que Deus conhece o bem e o mal, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que Deus não fabrica a maldade. Mas tudo aquilo que não está em curso com os seus princípios se transforma em um bem falso e na maldade. Até o melhor bem, entre aspas, que podemos praticar, se transforma numa maldição. Há igrejas que filmam a si próprios distribuindo sopa debaixo do minhocão e nas pontes, e todo mundo diz, olha, ação social, igreja não faz parte de socialismo. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês aqui a diferença que existe entre cristianismo, socialismo, comunismo, democracia. Você pode estar debaixo de qualquer regime, mas Deus não aceita nenhum deles. E nenhum deles é bom. Mas nós devemos orar por aquele que dá mais liberdade, para que nós possamos pregar a palavra de Deus.
A igreja não foi chamada para ficar fazendo trabalhos sociais. A igreja é chamada, antes de tudo, para dizer ao homem sobre o caminho que ele está andando. E se houver possibilidade, ajudaremos pessoas. Mas você criar a igreja e transformá-la numa ação social, isso é o maior erro que alguns pastores em São Paulo estão cometendo. Eles estão fazendo reuniões, e estão dizendo que a igreja deve ser socialista. A igreja não é. Então, com essa ideia, eles trazem para si médicos, pessoas importantes, a igreja enriquece. E daqui a um tempo ela deixa de fazer a sua maior obra, que é realmente evangelizar e ensinar as pessoas sobre a justiça, o seu erro, o pecado, o juízo de Deus e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver pelo bem imaginário, você não glorifica a Deus, você glorifica a si próprio. Pô, se eu namorar com essa menina, eu vou entrar em qualquer lugar, todo mundo vai dizer, opa. Mas você vai com ela no lugar, quando ela abre a boca, todo mundo ri, porque ela é uma ignorante. Não tem cultura nenhuma. Não sabe conversar. A mulher pode comprar a roupa mais cara do mundo e se petecar toda. E de repente, quando abre a boca, a gente decidimos. Ferrou. Certa vez, Jesus disse aos líderes da sua época o seguinte, lá no Evangelho de João, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, ele está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. O que Jesus está dizendo? Vocês querem me matar. Vocês querem destruir a minha vida, pensando que podem destruir a minha obra. O diabo tem tentado fazer isso desde o princípio, usando mentiras, trazendo confusão. Os seus ensinamentos não são claros, são confusos, porque são mentirosos, porque a intenção de vocês não é conduzir um povo a Deus, mas é se sustentar através dele. Vocês enganam as pessoas, porque vocês querem manipulá-los. Dentro de vocês existe um espírito de dominação. O mesmo espírito que está no diabo, que é o pai de vocês. Não venham me dizer que vocês são filhos de Deus, porque vocês não são. Vocês são filhos do diabo, disse Jesus. Vocês não vivem para Deus. Suas escolhas não refletem a glória de Deus. Vocês não buscam a glória de Deus. Vocês não buscam a presença de Deus. Vocês buscam apenas os seus interesses. O que vocês estão imaginando é, se eu não existisse, vocês estariam livres de um problema. Nós estaríamos tranquilos, controlando as pessoas como sempre fizemos. Mas eu estou atrapalhando vocês. E vocês estão vendo que as pessoas não suportam mais o que vocês dizem. E eles estão vindo a mim. E o que vocês fazem? Porque eu digo a verdade e vocês não creem em mim. A escolha de vocês está errada. Porque vocês estão decidindo errado. Vocês estão decidindo contra Deus. Algumas pessoas estão dizendo, o que eu estou passando não é justo. Deus não está sendo justo comigo. Então, meu amigo, jamais diga que Deus é injusto e omisso. Se Deus agisse com toda a sua justiça, nós não estaríamos aqui hoje à noite. Estaríamos queimando no inferno eternamente.
criou-se o conceito na terra de que Deus é mau e que o homem é uma vítima. É o conceito da criança mal educada, que desobedece o pai e diz: quem mandou vocês me trazerem ao mundo? Eu sou uma vítima do que vocês chamaram de amor. Esse indivíduo cretino não entende que ele é o alvo, ele é o objeto de um amor de um pai e de uma mãe, incessante. Como Deus pode ser tão bom e tão omisso, deixando-nos nessa vida desgraçada? Mas a pergunta é: quem escolheu? Quem escolhe governos? Quem escolhe amizades? Quem escolhe pensamentos? Quem toma decisões? Quem engana? Quem mente? Quem rouba? Quem mata? Caim decidiu matar Abel. Isso lhe trouxe maldições. Saul insistiu em rejeitar a vontade de Deus. E pela sua insistência, Deus o rejeitou. Israel preferiu os deuses pagãos. Então Deus diz: vocês vão viver na terra deles. E vão ser escravos com muitos sofrimentos. O homem preferiu rejeitar a glória de Deus e dizer que pode viver como bem entender. E a nossa geração está sofrendo por causa disso. Os seus filhos chegam em casa com ideias incrivelmente terríveis. A humanidade tem rejeitado Jesus e está andando num caminho de maldades. Eu poderia falar muito de uma lista. Mas imagine, toda vez que o homem decide algo errado, quantas pessoas ele faz sofrer. Se você hoje está com uma amante, imagine como seu filho vai sofrer. Se você está se tornando um materialista, uma pessoa corrupta, uma pessoa que engana todo mundo, se você está tomando uma decisão errada, imagine quantas pessoas você vai fazer sofrer. Há certos filhos que olham para os seus pais e não acreditam mais nele. Tudo porque você os fez sofrer. Se você está indo atrás da piriguete, imagine quantas pessoas você vai fazer sofrer. As nossas decisões não estão sendo baseadas na vontade de Deus. Imagine um pai amando um filho. Lembra a semana passada que eu disse: ama um e rejeita o outro. Imagine o mal que você está fazendo a essa criança. Imagine eu aqui, se fosse só amante dos ricos e não abraçasse os pobres. Imagine que eu estaria provocando em mim mesmo. Somos nós que somos injustos em darmos ouvidos ao que Deus nos fala. Mas é bom que saibamos que este mundo está condenado. A única coisa que nós veremos são corações sem cura se proliferando e a maldade aumentando. Portanto, você cuide para que a maldade não chegue ao seu lar, à sua família. Enfrente os seus inimigos confiando em Deus, com os princípios de Deus, para que seus filhos não aprendam
com os artifícios mundanos que você porventura possa vir a praticar. O profeta Jeremias disse o quanto esse coração é enganoso, o quanto ele é mentiroso, o quanto ele é traiçoeiro. Nem o ser humano é capaz de pesar, de medir a que nível de maldade ele pode chegar. Nós vemos hoje garotos de 11 anos com uma arma na mão, atirando no rosto de uma pessoa, num carro, porque quer um celular. Nós vemos uma mãe que larga um filho em casa sozinho de 5 anos para ir buscar um namorado num outro bairro. E a criança desesperada pula pela janela. Só porque ele quis a mãe. O desespero de ficar sozinho. Quem me garante que entre esses fugitivos dos países árabes, e já foi provado que há mais de 4.000 terroristas infiltrados. É um plano provocado pela maldade. Todo mundo diz, vem para o Brasil, vai resolver os seus problemas, nós podemos ajudar. O mundo está quieto. Porque os países árabes não resolvem seus problemas. Tendo tanto dinheiro, eles estão se matando, eles não podem falar de nós. Outro dia um islâmico disse, o cristianismo é todo dividido, e disse, e o Islã? É xiita, é sunita, o presidente da Síria é outro ainda. Eu não consigo pronunciar esses nomes. Até hebraico, como é que eu vou falar hebraico? São divididos e se matam. Você se lembra aquela criancinha na praia? Sempre que nós praticamos injustiças, machucamos, promovemos a morte de inocentes. E vocês vêm me dizer que o evangelho que eu prego, que eu recebi de Deus é errado. É tempo de se arrepender. É tempo de confiar em Deus. É tempo de dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque o apóstolo Paulo disse, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal, na sua vida, aqui na terra. Um dia você vai comparecer perante Deus, e não tem escape, pelo que você fez de bom e de mal. Mas Deus, na sua bondade, diz, se arrependa, mude o seu comportamento, saia da vida que você está levando, leve as coisas mais a sério, seja mais honesto, busque uma vida de comunhão com Deus, pare de viver na imaginação. Você que é jovem, não fique pensando que você vai perder sua mocidade se você fizer as coisas sérias. Viver honestamente, estudar direito, se preparar para o futuro. Pode ser que nem haja futuro. Imagine os seus filhos que vão enfrentar no mundo de amanhã. Quando o próprio Deus diz, eu não vou melhorar esse mundo. E muitos políticos dizem, a solução está com o nosso partido. Não está nem com você, nem com o outro, nem com o outro, nem com o outro, nem com o outro. O máximo que vocês podem fazer é nos ajudar.
é administrar. Mas o que eles estão fazendo? Roubando. Assisti uma das cenas que eu nunca imaginei assistir. 2 partidos distribuindo ministérios e como se embebedando numa folia. Eles vão responder perante Deus. Eu fiquei envergonhado de ser brasileiro. Envergonhado. Alguém chegou outro dia e disse para mim: eu agora trabalho. Você dá nota fiscal? Para quê? Ah, então você embolsa o dinheiro. Como assim? Tá bom. Só vou te dizer uma coisa. Enquanto você pode trabalhar e tem força, você recebe integralmente o dinheiro. Você não paga os seus impostos. Mas espere o dia que você ficar doente. Que você precisar de um hospital público. Espere o dia que você precisar da previdência digna. Espere o dia que o governo precisar te amparar. Eu quero ver se você vai repetir as mesmas palavras que você está dizendo para mim hoje. Não vai. O mundo está se tornando cada vez pior. E as pessoas estão ficando com suas mentes envenenadas. Afinal, o mundo jaz no maligno. Mas graças a Deus que o Senhor nos tirou das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro semelhante